Olá, eu sou Chris Burns. Bem-vindos ao Network, onde falamos com aqueles que fazem opinião. E preste atenção, eles conseguem responder em 25 segundos ou menos. Esta é apenas uma ameaça vaga que não significa nada. Veja agora esta edição. A oposição dos trabalhadores à vaga da austeridade para reduzir os encargos do Estado, a luta de rua e a luta nos corredores do poder mostraram uma Europa profundamente dividida sobre as dificuldades de um orçamento refletidas na dívida pública e no déficit. A crise financeira provocou a queda de mais um governo, desta vez em Portugal, quando a oposição rejeitou um plano de austeridade, o quarto em menos de um ano. Sem pensar duas vezes, o Parlamento refutou o Conselho do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Enquanto Portugal balançava na iminência da bancarrota, o governo finalmente pediu ajuda à União Europeia. A crise assustou os mercados, que conduziram os juros dos empréstimos de Portugal a níveis recorde. E aumentou a pressão sobre a chanceler alemã Angela Merkel. Os eleitores têm punido a coligação de Merkel nas eleições regionais porque a maior economia europeia terá a maior contribuição líquida da ajuda. Isto será perigoso para os líderes europeus, para o euro e para a própria União Europeia? Conosco nesta edição do Network, a partir do Parlamento Europeu, em Bruxelas, está Markus Ferber, um eurodeputado alemão do CSU, aliado de Merkel. Ele é membro da Comissão Parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários. Em Lisboa temos João Duque, que é professor de Finanças no Instituto Superior de Economia e Gestão e um dos principais investigadores na área das finanças públicas. Também em Bruxelas está Carsten Brzezinski, um economista do Banco ING, um comentador regular da crise financeira. Começamos com João Duque. Muitos analistas dizem que as finanças de Portugal não são sustentáveis, que estes cortes orçamentais estão a causar uma espiral de recessão na economia. Não é o momento de declarar a bancarrota e pensar em reestruturar? Bom, é tempo de reestruturar, pelo menos fazer qualquer coisa. Quanto a declarar a bancarrota, bem, se tivermos a ajuda oficial externa, então não haverá necessidade de declarar a bancarrota, porque o Fundo Monetário Internacional e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira ajudam a solver os nossos débitos que precisam de reembolsos imediatos. Marcos, agora você, o que pensa disto? Eu penso que, se precisamos de proteger o euro, devemos fazer tudo o que é necessário, mas, por um lado, Portugal tem de aceitar regras adicionais e programas de austeridade. Mas, como de momento não tem governo, estamos à espera das eleições porque é difícil negociar. A ajuda adicional do Fundo Europeu de Estabilidade tem de ser conjugada com os esforços adicionais em Portugal. Muito bem, Marcos, vamos agora ao Carsten. O que pensa você? Muitas pessoas dizem que os portugueses não aguentam, que os cortes vão destruir a economia. Eu tenho dúvidas se os cortes na despesa serão suficientes e é preciso olhar para a economia porque a despesa teve um crescimento médio de 7% ao longo dos últimos 10 anos. Tem um problema e eu realmente gostava de saber se o Governo pode conjugar cortes na despesa com o estímulo da economia. Isto é um desafio enorme, se não mesmo uma missão impossível. Voltamos ao João Duque. Será que isto não vai obrigar Portugal, a Irlanda e talvez mesmo a Grécia a saírem do euro? E isso significaria o fim da União Europeia? Eu espero que não. Penso que as medidas que estamos a tomar vão impor uma estrita conformidade com as regras do euro. Por isso penso que dentro de 1 ou 2 anos no máximo, estas economias podem estar em forma, saudáveis, a cumprir completamente as regras. Agora, Marcos, há muitas pessoas na Alemanha que dizem que estes países devem declarar a bancarrota, devem sair do euro. O que pensa? Eu não penso que seja uma solução porque as dívidas de Portugal, da Irlanda e da Grécia são em euros. Se saíssem, teriam dívidas mais agravadas do que permanecendo na eurozona. Nós temos medidas de ajuda para aqueles que se juntaram ao euro, mas sejamos claros, precisamos de ajudar a reforçar as suas economias com estes programas. Passamos para o Carsten agora. Muita gente diz porque não deixam o euro, mas isso causaria uma grande crise, não?
Penso que para estes países deixar o euro não é uma opção. Não ficariam em melhor situação fora da eurozona. Mas você poderia fazer uma pergunta diferente. Seria rentável para os países ricos da eurozona deixarem os países pobres para trás? Agora, uma boa questão para os três. Vamos começar pelo João Duque. Há algumas pressões para que a União Europeia tente, de alguma maneira, um governo económico. Mas isso significaria uma mudança no tratado. Pensa que seria impossível, que nem todos os países aprovariam essa mudança no tratado? Não sei se aprovariam ou não, mas acredito que estamos num período de transição. A economia da Europa não pode permanecer como está. Nós não podemos continuar a ter cada Estado-membro com impostos diferentes, orçamentos diferentes e com uma moeda única. Ou andamos para trás ou vamos em frente juntos. E isto significa que temos de reforçar os poderes do governo central. Marcos, Angela Merkel gostaria de algumas mudanças neste tratado, mas sendo realistas, há muitos Estados-membros que não aprovariam. Na realidade, você tem razão, não há nenhuma possibilidade de mudar o tratado e assim teremos de fazer tudo o que pudermos dentro do que está escrito no Tratado de Lisboa. E acho que podemos reforçar a cooperação sem mudar o tratado, e isso tem de ser feito já. Carsten, podemos realisticamente fazer o que tem de ser feito sem mudar o tratado? Eu penso que é realmente muito complicado e penso que os Estados-membros, os governos, não estão prontos para aprovar um governo económico centralizado a um nível europeu. Naturalmente agora, na Alemanha, todos concordariam em dizer aos gregos e aos portugueses o que fazer, mas eu tenho dúvidas se o povo alemão estaria preparado para que os outros países da União Europeia lhe dissessem à Alemanha o que fazer. Marcos, Angela Merkel com outros líderes aprovou este mecanismo europeu permanente de salvamento para 2013, mas não aprovou o financiamento. 2013 é um ano de eleições na Alemanha. Ela mostrou o seu papel de liderança ou, pelo contrário, foi inábil? Não, naturalmente, houve um acordo na última reunião dos líderes dos Estados-membros para financiar um mecanismo europeu de estabilidade. Assim, não penso que seja um problema. A Alemanha sabe o que tem que fazer, mas os outros Estados-membros têm que aceitar o que têm que fazer também, de modo a que estejamos todos de acordo. Obrigado. João Duque, vocês têm 13 ou 14 salários anuais e pouca competitividade. Isso não ilude a realidade? Bom, pode ver as coisas assim, mas se você comparar os valores dos nossos 14 salários com os salários no resto da Europa, verá que há uma diferença grande. Mas é verdade que a economia portuguesa não é competitiva. Eu espero que as medidas do FMI e o Fundo de Estabilidade Financeira Europeu resolvam isso. Muito bem. Carsten, é realístico pensar que países como Portugal podem continuar a não ser competitivos numa União Europeia que se quer competitiva? Eu penso que isso seria difícil e vamos assistir a uma reestruturação da dívida. Penso que a Alemanha está a dizer aos eleitores que é preciso escolher. Ou levamos a Europa para uma União Federal, uma União Fiscal, onde os países ricos pagam as contas dos pobres, ou mantemos a nossa soberania nacional. Isso significaria que temos que aceitar a reestruturação da dívida em países da periferia. Há algumas pessoas que dizem que é a altura para o governo alemão dizer aos seus eleitores: nós vamos financiar Portugal e vamos financiar os bancos alemães que emprestaram milhões a países como Portugal. O que pensa disto? Cada Estado-membro é responsável pela sua competitividade e pelo controle das suas dívidas públicas. Isso tem que ser feito e isso não vai ter uma resposta fácil da Alemanha, que paga sempre. Isso não pode ser solução. Obrigado, agradeço a todos terem estado connosco. Esgotámos o nosso tempo por agora. Esta é uma crise que não vai terminar já. Isso não é provável. Gostava de agradecer aos nossos convidados, ao eurodeputado alemão Marcos Ferber, ao professor João Duque e ao economista Carsten Brzezinski do ING. Assim também um agradecimento e espero que esteja de novo connosco na próxima edição do Network.